Oi, se você é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Karina e aqui a gente fala sobre moda, beleza, viagem, acho que principalmente viagem, e também a gente bate papo sobre a vida. Hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho sobre os gastos, as nossas experiências, como foi fazer o visto, as coisas que a gente mais gostou e as que a gente menos gostou. Então, se você já é inscrito aqui no canal, sabe que a gente postou 2 vlogs muito especiais de Nova York que a gente gostou muito de fazer e de assistir depois. Então, se você não viu ainda, corre lá ver. E pra você que ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque eu sempre interajo com vocês, peço perguntinhas. Inclusive, nesse vídeo, eu pedi pra me deixarem algumas perguntinhas pra eu responder aqui. Pra começar, eu quero falar da minha experiência em fazer o visto. Eu sou brasileira, obviamente, eu moro na Inglaterra, então eu aproveitei pra fazer o visto lá, já que a gente ia comprar passagem pro Brasil e fazia uma escala lá. Então, se você faz escala nos Estados Unidos, você, e brasileiro, obrigatoriamente você tem que fazer um visto de trânsito, até mesmo pra fazer uma escala nos Estados Unidos. Eles são bem chatinhos com isso, então mesmo que seja uma escala de 2 horas, você vai ter que fazer esse visto. Já que eu ia ter que fazer isso mesmo, resolvemos ver quanto ficava pra gente passar 5 dias lá, entendeu? Ao invés de só fazer uma escala. E aí dava uma diferença super pouca de 70 libras, porque uma passagem de Londres pra Nova York seria em torno de 250 a 300 libras. Então era uma oportunidade que acabou surgindo no meio dessa, vinda pro Brasil. E aí fui fazer o visto. Eu fiquei bem nervosa porque todo mundo parece que coloca medo na gente em relação ao visto americano. E na verdade foi super tranquilo. Eu acho que o ponto-chave de fazer o visto americano é, na verdade, responder o que eles te perguntam. Não começar a contar história e alongar, porque às vezes a pessoa te pergunta: ah, mas você vai lá a passeio? Sim, eu vou a passeio porque meu amigo foi e falou que não sei... Ele não te perguntou isso, ele te perguntou: você vai a passeio? Sim, eu vou a passeio. Eu acho que a objetividade é um dos pontos necessários para você fazer um visto americano. E foi muito, muito tranquilo, apesar do nervosismo. Você preenche na internet um formulário, eu vou colocar o nome aqui porque eu já me esqueci. E aí você preenche, manda pra eles, marca seu horário. No dia marcado, você tem que estar lá, obviamente, no horário. Só que não pode levar um acompanhante. O André foi comigo e chegou lá, ele teve que ficar do lado de fora me esperando. É você e você mesmo. A menos que alguém que vai viajar com você também precise fazer o visto. No caso do André, ele não precisava. E aí, entrei lá, me chamaram logo depois. Demora um pouquinho, eu demorei cerca de 2 horas porque tem muita gente lá. Mas enfim, eles te chamam no guichê, pegam seus documentos, pedem pra você sentar de novo, aí te chamam de novo e aí te fazem algumas perguntas. Pra mim foi muito básico. Foi quem tava pagando minha viagem, se eu trabalhava, se eu estudava, quanto eu recebia por mês, né? Que no caso eu falei que o André ia patrocinar minha viagem e perguntaram quanto ele recebia. Eu não soube falar na hora quanto era o anual. Ele também não se importou, falou tudo bem. E me perguntou pra onde eu pensava em ir. E na hora, quando a gente foi fazer esse visto, a gente tava pensando em ir pra Los Angeles também. Então, falei Los Angeles. E aí ficou por isso mesmo. Ele falou: ah, então tá bom, muito obrigada, daqui 10 dias você vai receber seu passaporte. E aí tem uma história engraçada desse negócio que não tem nada a ver com esse vídeo, mas pra quem não viu ainda o vídeo do meu aniversário, eu vou deixar aqui nos cards. O André tinha me dado uma viagem surpresa pra República Tcheca. Ele tinha comprado 2 dias antes de eu deixar meu passaporte lá e ele esqueceu. Chegou na hora de viajar, a gente não tinha passaporte, porque meu passaporte tinha ficado no consulado americano. Enfim, vou deixar o vídeo aqui, vocês vão entender um pouco mais da história. Sobre o visto é mais ou menos isso. O valor foi 130 libras, se eu não me engano. Eu vou deixar o valor exato aqui. E foi bem tranquilo mesmo, mas porque eu não fiquei nervosa e porque eu fiquei bem apegada a essa coisa de ser objetiva. Pelo que eu entendi, eu conversei com meu irmão que tirou o visto aqui e eu lá. É o mesmo processo, então não vai fazer diferença nenhuma se você mora em outro país ou se você mora no Brasil, vai dar na mesma. Eu também me preocupei um pouco com isso, pelo fato de ser estrangeira e tudo mais. Não teve problema nenhum. Inclusive, pode ser até que ajude, eu não sei. E foi isso, o visto basicamente foi esse o processo. Muito rápido, muito fácil para preencher o negócio. Eu vou deixar o link aqui embaixo de algum canal que ajude. E é isso. Aí, chegamos em Nova York, tudo lindo e maravilhoso. Estávamos super ansiosos por causa da viagem, também porque a gente ia vir pro Brasil depois, né? Mas essa coisa de eu conversar com pessoas que moram na Inglaterra, até ingleses mesmo, que já foram pros Estados Unidos e eles falarem: meu, a vibe, eles falavam pra mim: nossa, aquele lugar é demais. Eu fui com a expectativa aqui, entendeu? Porque eu acho que brasileiro tem um sonho americano. Posso estar enganada, né? Todo mundo, né? Estou generalizando, mas é muito engraçado porque a gente tem muita referência americana. Então, quando os ingleses falavam pra mim, eu falava: cara, é todo mundo, então eu vou gostar também. Cheguei lá, eu e o André com as expectativas super altas.
E aí, no primeiro dia, a gente olhou assim, a gente teve uma decepção muito grande, que foi o lugar que a gente ficou, já vou comentar sobre isso, né, que entra na moradia. Então, não sei se foi isso que deixou a gente um pouco frustrado, que quando a gente saiu pra conhecer a Times Square, a gente ficou assim, abismado com o tamanho daquilo. E só que a gente ainda continua, tipo assim, prefiro Londres. É engraçado que a gente foi com assim, com essa rincha na cabeça, entendeu? E aí chegamos lá, olhamos pra Times Square, meu, é muito lindo, muito encantador. Gente, aqueles telões são imensos, imensos, tipo assim. E uma coisa que a gente reparou é que lá é tudo muito grande. Você vai no mercado, você compra jarras de leite, jarras de suco, é tudo muito grande. Os pacotes de pão são desse tamanho. E a gente achou assim muito impressionante, porque tudo lá é muito imenso. Achei o povo muito parecido com o nosso, tanto na educação quanto, sei lá, na personalidade. Balanceando assim é bem parecido com o povo brasileiro, mas são muito receptivos com o turista, né? Achei que tem muito mexicano, aonde você vai tem gente falando espanhol, então se você tiver dificuldade no inglês, não se preocupe, porque sempre vai ter alguém pra falar espanhol com você. E o portunhol, acho que todo mundo consegue entender um pouquinho, falando devagar, meu, muito legal isso, então não se preocupe, se você não fala inglês, vai sem medo, porque eu acho que os Estados Unidos é um lugar assim muito multicultural, como é o Brasil, na verdade, então não tem preocupação quanto à linguagem. Uma coisa que a gente foi muito na cabeça também é ouvir falar, lá é tudo muito barato, tudo muito barato. Então eu e o André, a gente deixou de comprar coisas na Inglaterra pra trazer pro Brasil, de presente inclusive, pra comprar lá. Quando chegamos lá, não era essa coisa tão barata. Comparado com a Inglaterra, eu não vi muita diferença nos preços. Mas quem sai do Brasil talvez seja. Só que não se apegue a compras. Meu, Nova York é uma cidade imensa, com muitas e muitas atrações. Não fique entrando de loja em loja, porque o André, a gente perdeu alguns dias fazendo isso, tentando achar barganhas lá. No final a gente não comprou nada, não nos interessamos em nada e acabamos perdendo algumas atrações que a gente podia ter feito ao invés de ficar entrando em loja. Então, se você vai pra compras, vá pra compras. Mas se você tá meio desencarado também, meu, não fique entrando em loja, porque, sinceramente, Nova York tem muita coisa pra oferecer, muitas mesmo. É só você baixar um guia de viagem lá, que você vai achar coisa até não querer mais. Alimentação. Particularmente, porque eu fico comparando com a Inglaterra, particularmente eu achei bem mais caro, achei tudo, na verdade, muito caro. Não sei se eu que sou pobre, talvez seja isso, né? Às vezes as coisas não são caras, talvez eu que não tenha dinheiro. Mas comparando assim, eu ficava, meu, isso tá muito caro. Tipo, você sabe que a gente economiza em tudo. Então a gente ia no mercado, comprava pão, presunto, queijo e tal, e economizava o máximo que dava, comemos no McDonald's. Achei interessante porque tem um McDonald's no centro que tem refil de refrigerante, foi a primeira vez que eu vi. Lá tem aquelas pizzas imensas, tem aquele Taco Bell que é super barato, mas eu também não gostei muito. Enfim, comida eu achei mais ou menos caro, mas o que tinha era gostoso, sem ser o Taco Bell. Você gostou do Taco Bell, amor? Eu gostei. Gostou? É que eu fui com muita expectativa pra tudo, e aí você vai assim, e aí o que acontece? Aí você meio que desilude, entendeu? Mas no geral, meu, a viagem foi inesquecível. Acho que, né, tudo que é novo, assim, é muito gostoso, meu. Foi incrível. Bom, transporte. Quando a gente chegou no aeroporto, eu achei muito interessante, porque a gente foi conversar com um senhorzinho que trabalha no aeroporto e ele falou, olha, vai ali naquele balcão que eles vão te ajudar. Lá tem um serviço de bem-vindo, então o turista chega e fala, ó, meu hotel é em tal lugar. A pessoa que trabalha nessa recepção, ela vai te ajudar a chamar um táxi, chamar uma van, comprar passagem para um ônibus, enfim, vai te dar as opções para você chegar até o seu hotel. Isso eu achei sensacional, porque às vezes você chega no aeroporto falando uma outra língua, meu, você não tem noção do que você vai fazer dali pra frente. Normalmente a gente pesquisa antes. Mas às vezes você tá completamente perdido. Isso já aconteceu comigo e com o André, tipo, de não saber o que fazer naquela hora. E com mala, né? Tipo, muito ruim. Então eles nos ajudaram. Lá tem um serviço que chama Shuttle. É Super Shuttle, né? Super Shuttle. Muito legal. É tipo uma lotação. Não sei se na cidade de vocês tem, mas é tipo uma lotação. É uma van que pega várias pessoas ali no aeroporto e vai distribuindo nos seus devidos hotéis. Então às vezes demora um pouco, porque vai deixar pessoas à sua frente. Se você der sorte, se o hotel for caminho, né, você vai ficando primeiro. Eu e André ficamos por último, mas foi super tranquilo. Porque demora pra você chegar até o primeiro hotel que seja no centro. Depois daquilo, meu, é o trânsito, a culpa não é nem do cara. Mas a gente pagou 35 dólares nós dois, entendeu? E se a gente fosse de ônibus, a gente pagaria 17 dólares por pessoa, carregando 2 malas e mais uma de mão. Então, assim, valeu muito a pena. Depende também da distância do seu hotel, mas 35 dólares para 2 pessoas, gente, foi muito barato. Moradia. Como vocês sabem, eu e o André somos adeptos do Airbnb.
E dessa vez não demos sorte. Todas as vezes a gente deu muita sorte, sempre saímos de lá muito felizes e realizados. Dessa vez, gente, pegamos um barraco que vocês não têm noção. Foi a casa de um chinês e ele era imundo, ele deixava tudo muito sujo. A gente chegou lá, o cheiro já não era agradável. Ele tentou, ele foi muito prestativo, ele tentava e tal, mas, meu, não deu. Tanto que na primeira noite tivemos que nos cobrir com a nossa própria roupa, porque a gente não teve coragem de usar o lençol e roupa de cama dele. A gente colocou um vestido meu pra dormir em cima e nos cobrimos com as minhas próprias roupas mesmo. Não teve outro jeito. Usamos nossa toalha, que graças a Deus a gente levou. E no dia seguinte a gente comprou um cobertor e tal, a gente ia mandar lavar. E no final acabou não rolando, então a gente comprou cobertores pra estender na cama, pra se cobrir. E foi tranquilo, mas não recomendo. Ainda bem que o Airbnb entendeu o meu lado e tal. A gente conversou com um cara depois, porque no dia, inclusive, a gente conversou com ele. E ele meio que achava que aquilo era normal, entendeu? Então não adianta você discutir com uma pessoa que acha que a sujeira é normal. Fomos embora, entrei em contato com ele, falei, olha, não achei certo, tal, e ele devolveu uma pequena parte do valor. Mas pra mim foi suficiente, ele pagou o valor do nosso cobertor e tava tranquilo. Mas é muito importante ler os reviews, muito importante. E se não tiver review, gente, não aluga, porque não é confiável. Chega a ser chato, porque você acaba não alugando e a pessoa, né, nunca vai ter um review pra poder falar. Mas sei lá, tem que olhar muito bem, porque essa foi uma enrascada Bino. Nós ficamos na rua 73, então ela é bem longe, né, porque a Times Square é lá pelos lados dos 45, 46, só que é uma reta, então você vai andando assim, como você não conhece, a gente foi por dentro do Central Park, no outro dia a gente foi pela rua mesmo, então foi muito tranquilo, a gente andou bastante, o metrô é super barato, porque em Londres tem zonas, né? Você paga uma zona 1, zona 2, zona 3, cada um preço. Então quanto mais longe, mais caro. Em Nova York não tem disso. Então se você ficar no Brooklyn, que era o que a gente queria ter feito e na verdade não rolou, você pagaria a mesma distância do que a gente que estava no centro, porque a 73 Street era uma boa localização. Mas eu preferia ter ficado lá no Brooklyn ou no Bronx, esses bairros mais assim, tipo, todo mundo odeia o Chris, que eu acho que eu ia me sentir num filme mesmo, mas acabou não dando, porque a gente não achou uma casa tão legal lá. Mas é uma dica, o transporte é rápido, porque é metrô, então do centro até lá de ônibus você vai gastar, sei lá, meia hora, não sei quanto tempo. Mas de metrô vai ser rapidão, tipo 20 minutos, 15 minutos. E não tem trânsito. Então é isso, transporte muito eficiente, moradia tem que tomar cuidado, alimentação eu achei um pouco caro, mas a cidade é incrível, vale muito a pena conhecer. Só não deixe se levar muito pelas compras, porque às vezes a gente não é consumista e acaba chegando lá e ficando, porque você fica nessa assim, é barato, eu preciso levar, preciso comprar, e às vezes a gente não precisa. Então toma cuidado com isso e tenta aproveitar ao máximo os pontos turísticos, a cultura e as comidas, e é isso. A Flávia perguntou: você fez o pedido de visto aqui na Inglaterra, o que precisa e quanto tempo levou? Sim, eu fiz o pedido pela Inglaterra. Precisa levar o máximo de coisas que possa provar que você não tem interesse de ficar em outro país, ou seja, que você tem laços no seu país de residência, né? Por exemplo, carta do seu patrão, olherite, blá blá blá, esse tipo de coisa. Enfim, tem uma relação de documentos que você precisa levar no site do visto americano. No dia da entrevista eu demorei em média 2 horas no consulado, meu passaporte chegou em 3 dias. Eu achei assim, impressionantemente rápido. Eu fui numa sexta-feira, na terça eu pude buscar. Isso porque ainda nem eram dias úteis, né? Porque teve o sábado e domingo aí no meio. Enfim, foi muito rápido, muito mais rápido do que eu esperava. A Juliana perguntou: você prefere Nova York ou Londres? Ai, gente, eu sou suspeita, mas eu prefiro Londres, cara. Eu tenho um amor muito grande por aquela cidade, eu acho muito incrível. É um lugar, assim, tem muitas atrações. Pra quem vai turismo é impressionante. Se você vai pra morar é incrível. Ai, eu amo Londres, então amei conhecer Nova York, porque culturas diferentes, enfim. Mas Londres tem meu coração. A Letícia perguntou: você tem vontade de morar em Nova York? Eu não tenho muita não, você tem, Deco? Eu tenho, um pouquinho, tenho. Eu não tenho vontade de morar lá, nunca tive vontade de morar nos Estados Unidos, na verdade, nenhuma parte de lá. Talvez na Califórnia, que é calor. Mas tenho vontade de voltar, assim, pra Nova York, porque a gente ficou muito preso nesse negócio de compra. Então digo e repito, não fique preso às compras, aquela cidade tem muita coisa pra oferecer. E foi isso, minha gente, a viagem foi incrível. Novamente, olhem lá os vlogs. Me sigam no Instagram, porque eu sempre faço vários stories e aí eu consigo dar dicas assim na hora, né? As coisas acontecem e eu já conto o que tá acontecendo. Então é bem legal seguir nas redes sociais. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, não deixe seu dislike, mas deixe um comentário me contando o que eu posso melhorar. E é isso, até os próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!